Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Polícia Federal prendeu em Uberlândia hoje o hacker suspeito do maior vazamento de dados do Brasil. De acordo com a investigação, Marcos Roberto Correia da Silva é responsável pela divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Polícia Federal. A suspeita é que autoridades públicas estejam entre os alvos dos criminosos. A Polícia Federal também apura a participação de um outro hacker na divulgação e comercialização dos dados sigilosos. Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o tratamento inicial contra a Covid-19 antes que o quadro evolua para uma piora. Diante do quadro de aumento dos casos e internações por Covid-19 em todo o país, Bolsonaro voltou a recomendar que as pessoas não esperem a doença evoluir para se tratar. O presidente recomendou buscar o hospital logo quando os primeiros sintomas aparecerem para que o tratamento seja mais rápido e eficaz. Além disso, vai desafogar os hospitais que estão quase sem leitos para casos graves da doença. Você passou mal, está com um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, um pouco de febre, resfriado, vai para o médico imediatamente. Alguns nem vão, né? Já tomam logo um remédio para matar piolho. Se fala o nome também não pode. Um remédio para matar piolho. Eu tomei um outro e me dei bem. E milhares de pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que se curaram. O Banco Interamericano de Desenvolvimento lançou um programa para desenvolver projetos sustentáveis na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro aplaudiu a medida que o governo pediu 6 meses atrás e disse que espera contar com a ajuda da iniciativa privada. A reunião virtual com sede na Colômbia foi a primeira realizada até hoje, com a Amazônia como tema principal. O fundo contará com recursos de cerca de 110 milhões de reais para a elaboração de projetos sustentáveis na região. O presidente Jair Bolsonaro disse que em uma hora como essa não se deve dispensar a colaboração de ninguém. O setor público é um ator decisivo no processo de desenvolvimento sustentável da Amazônia. O fundo atuará em respeito às prioridades nacionais e aos interesses soberanos de cada país. Mas não podemos abrir mão da versatilidade, da inovação e da capacidade de investimento da iniciativa privada, que será fundamental na realização de projetos. Para o presidente, o desenvolvimento sustentável e o fim do desmatamento ilegal dependem da valorização da economia amazônica e da melhoria da qualidade de vida da população local, que inclui a criação de empregos, produtos e serviços que utilizem de modo sustentável os recursos da floresta. Providências que, segundo Jair Bolsonaro, já estão sendo tomadas. No Brasil, nos últimos 6 meses, por iniciativa do meu governo, houve uma queda de 20% nos alertas de desmatamento em comparação com o mesmo período do ano anterior. Conseguimos evitar o desmatamento de área equivalente a 1.000 km². Nossos esforços estão voltados para dar continuidade a esses resultados nos próximos meses. Seremos auxiliados nessa tarefa pelo satélite Amazônia 1, lançado no final de fevereiro. O estado mais rico da Índia, Maharashtra, que tem Mumbai como capital, registrou hoje o maior número de contágios por coronavírus em apenas um dia desde o início da pandemia. Maharashtra anunciou nesta sexta-feira 25.833 novos casos, 2.877 deles em Mumbai, megalópole que é o pulmão financeiro do país. A Índia, onde vivem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, registrou 40 mil novos casos em um dia, o dobro da média da semana anterior. Mas os números globais estão longe dos 100 mil contágios diários registrados em setembro.
Os estados indianos mais afetados, como Maharashtra, mas também Gujarat e Madhya Pradesh, adotaram novas restrições, sobretudo no deslocamento e manifestações nas ruas. No total, a Índia registra mais de 11 milhões e meio de casos e quase 160 mil mortes por coronavírus. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi pediu aos governantes regionais que aumentem o número de testes de diagnóstico e a aplicação de medidas de segurança para evitar uma nova onda de infecções. Até o momento, a Índia administrou quase 40 milhões de vacinas e deseja chegar a 300 milhões até o fim de julho. Autoridades sanitárias alemãs fizeram um alerta hoje sobre o aumento das infecções de Covid-19 no país. Oficialmente, a Alemanha registrou mais de 17 mil casos em 24 horas, cerca de 5 mil a mais do que uma semana atrás. A Alemanha registra um aumento claramente exponencial das infecções de Covid-19, vinculado especialmente à variante britânica do vírus. O ministro da Saúde alemão afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que não há vacinas suficientes na Europa para frear a terceira onda. Estamos na terceira onda da pandemia. Os números estão crescendo, a proporção de variantes é alta, então teremos algumas semanas difíceis. A vacinação é um passo central para sair da pandemia, mas um passo que precisa de tempo. A chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados federados do país vão se reunir na próxima segunda-feira para decidir sobre possíveis novos confinamentos. 10 mulheres jovens do distrito de ABS, no Iêmen, usam energia solar para iluminar suas casas devastadas pela guerra. Um grupo de pessoas do Iêmen é pioneiro no país na geração de eletricidade, através de micro-redes solares. Agora, essas mulheres administram a estação como se fosse o seu próprio negócio, fornecendo energia renovável e acessível para uma comunidade que vive perto de uma zona de guerra. Como resultado do sucesso do projeto, existem planos para construir 100 micro-redes em todo o país, empregando mais mulheres locais. O projeto foi criado em 2019 com a ajuda do Programa de Desenvolvimento da ONU. O ex-presidente argentino Maurício Macri está de volta à cena política. Macri lançou um livro de memórias cujo título, em tradução livre, é Primeiro Tempo. A obra, com 300 páginas, faz um balanço de seus 4 anos de governo e promete servir de ponto de partida para o liberal Macri se firmar como oposição ao governo de Alberto Fernandes, um peronista de centro-esquerda. Nesta quinta-feira, o político de 62 anos fez em Buenos Aires a primeira apresentação pública do livro, que saiu com uma tiragem de 25 mil exemplares. O analista Carlos Fara disse que o livro é claramente um instrumento de posicionamento político. Macri não descarta a possibilidade de voltar a se candidatar à presidência em 2023. A Google anunciou um investimento de mais de 7 bilhões de dólares em infraestrutura nos Estados Unidos este ano e vai gerar milhares de postos de trabalho em várias partes do país. A decisão vai gerar pelo menos 10 mil novos postos de trabalho de tempo integral. De acordo com Pichai, a Google quer ser parte da recuperação econômica, o que inclui investimentos em locais novos para a empresa e ampliação de outros em 19 estados. Milhares de empregos estão previstos em Atlanta, na capital federal, Washington, em Chicago e Nova York. A meta é ampliar também os centros de dados da Google em Nebraska, Carolina do Sul, Virgínia, Nevada e Texas. O anúncio ocorre quando o gigante da tecnologia e líder mundial em propaganda online enfrenta várias acusações nos Estados Unidos por práticas de monopólio. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você. Tchau.